Bom, pessoal, eu acho que vocês estão vendo aí, né? Eu acho que a gente vai começar desse slide aqui, que a gente já viu os ossos da cervical, da torácica, e agora a gente vai ver os ossos da lombar, certo? Vértebras lombares. Deixa eu só colocar aqui. Certo. Vamos lá, pessoal. Já comecei a gravar, tá? Só para avisar vocês. Então, hoje nós vamos nos deter a nossa continuação aqui dos ossos do tórax, né? Onde a gente começou a falar sobre as vértebras. A gente já viu as cervicais, as torácicas. Hoje a gente vai continuar com as vértebras lombares, né? Em relação às outras vértebras que a gente viu nas aulas passadas, as vértebras lombares, elas são maiores e mais resistentes. E qual a função disso? É porque, pessoal, essa é a parte do corpo onde a gente tem o nosso centro de gravidade, ou seja, é onde a gente aguenta mais carga. Então, por isso, esses ossos eles precisam de uma maior calcificação, esses ossos precisam ter uma forma mais alargada, os discos intervertebrais deles são mais resistentes. Todavia, apesar de toda essa resistência, é um local, pessoal, onde geralmente também a gente sente dores. E quando a gente começa a sentir dor nessas regiões que são mais fortes, você imagina, né? Se a região ela é mais forte e você está sentindo dor, então é porque você está tendo uma sobrecarga muito grande. Então, as vértebras lombares servem principalmente para essa questão da sustentação, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lombares, certo? Onde aqui a gente pode destacar, pessoal, que os processos articulares, eles se dirigem numa direção medial e não superiormente em relação aos ossos das torácicas, certo? Vou só relembrar aqui para vocês, na nossa figura em 3D, né? Nós temos aqui a coluna vertebral. Pessoal, hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade no manuseio, porque o meu mouse quebrou a bolinha, certo? Aí eu estou tendo que me virar nos dois, no mouse do notebook e no mouse mesmo, para poder fazer. Aí eu vou ser um pouco mais lento hoje aqui no meu caminhar com aqui a nossa estrutura. Bom, aqui para destacar, pessoal, eu quero que vocês percebam, aqui eu tenho a última vértebra torácica, tá? Você percebe que a junção entre uma e outra, aqui onde eu estou com a setinha do mouse, a vértebra superior, ela tem a articulação dela de uma maneira voltada para baixo. Enquanto a articulação aqui seguinte, ela tem a articulação voltada para cima, para fazer o encaixe. E a gente percebe nas lombares, note aqui, ó, que é lateral. Então, as articulações, desde a primeira lombar com a última torácica, elas se projetam lateralmente. Note de novo aqui, ó, parte superior, parte inferior das vértebras torácicas. Se você for nessa torácica aqui mais acima, também você vai perceber isso, ó. Elas se projetam de cima para baixo, digamos assim, enquanto nas lombares você tem uma projeção que ela é lateral, que fica mais evidente quando a gente vê aqui numa visão posterior. Elas são laterais. Vou até deletar aqui, ó, essa torácica para você ver, ó. Aqui, ó, ela tá de uma maneira lateral, enquanto aqui tá de cima para baixo. Vou mostrar aqui também, ó. Aqui tá lateralmente, ó, um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. E isso é uma das características das vértebras lombares. Se você perceber, pessoal, vamos voltar aqui para nossa na nossa apresentação. Outra coisa importante é que as projeções aqui do processo espinhoso, que nós temos também aqui nas outras vértebras, o processo espinhoso é essa parte aqui posterior, certo, pessoal? Ela lembra como se fosse uma espinha, né? A gente chama de espinhaço. O processo espinhoso, ele aqui nas lombares, elas são um pouco mais curtas e mais espessas também, porque elas recebem algumas estruturas musculares, né, de sustentação do nosso corpo. Pessoal, me digam aí se dá para visualizar direitinho, certo? Essa articulação aqui que é lateral. Vou até colocar aqui na versão posterior. Ó.
você nota, ó, aqui está um do lado do outro, está lateral ao outro, enquanto aqui, numa visão lateral, é superior e inferior. Dá para ver, pessoal, essa diferença aí na nossa apresentação, sim ou não? Deixa eu colocar aqui para mim no chat. Aqui é a minha visão, pessoal. O que vocês estão vendo aí, eu estou compartilhando a minha tela, certo? A tela que eu estou vendo. O que vocês estão vendo, eu estou vendo. Então, vocês estão me vendo e vocês aí... Isso aqui é o que eu vejo quando eu não estou na apresentação com vocês. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é justamente uma diferencial em relação às outras articulações. Pessoal, só um momentinho aqui para eu colocar meu notebook na tomada, antes que eu me esqueça. Pronto, voltei. Então vamos lá para a nossa apresentação. Outra questão também é que essa parte aqui do processo espinhoso, ele tem uma forma que nós chamamos de forma quadrilátera, né? Como se formasse aqui os vértices de um quadrado. Então, é bem diferente quando a gente pode ver aqui que é realmente mais pontiagudo os processos espinhosos das outras vértebras. Então aqui, pessoal, eu tenho uma vista superior, certo, do corpo vertebral. Eu acho que no próximo slide a gente tem uma pequena comparação. Deixa eu só ver aqui. Não tem. Na outra apresentação. Enfim, o corpo vertebral aqui, eu tenho a inserção maior, certo, em relação às outras. Se você for comparar uma com a outra, você vai perceber que aqui é bem destacadamente maior, certo? A destacar aqui também, aqui o processo espinhoso, né, mais curto. Pessoal, botem aí no mudo. Vou colocar aqui no mudo, só para garantir. Ativar o mudo de todos. Olha como é legal ativando o mudo. Aqui na visão superior, como eu havia falado para vocês, certo? Em destaque aqui o processo espinhoso novamente. O processo articular, né, lateralmente, como eu falei para vocês. Certo? Aqui nós temos uma visão lateral direita, né, onde nós podemos ver de novo aqui o processo espinhoso, né, que é a parte mais interessante aqui dessa parte da lombar. E eu acho que eu falei para vocês nas aulas passadas, na aula passada principalmente, a questão da hérnia de disco, né, que ela se dá quando você tem o anel fibroso, né, que é a parte articulação, que essa parte central aqui, chamada de núcleo pulposo, ele vaza, né, devido a um atrito, ou de uma pancada, ou da repetição, né, ou de uma má postura. Você tem aqui um vazamento desse núcleo pulposo. E esse vazamento do núcleo pulposo, se acontecer para dentro aqui do forame que tem o nervo espinhal, então você vai ter uma pequena compressão, certo, desse nervo espinhal. Essa parte aqui é uma parte extremamente sensível da medula, e isso aqui, pessoal, causa dor, né? Então você pode ter um desgaste desse núcleo fibroso, né, principalmente dependendo do tipo de serviço, de trabalho, né? Se você pega muito pesado, então esse anel fibroso ele pode reduzir a sua espessura e eventualmente esse núcleo pulposo, que ele é um pouco mais líquido, né? Ele pode vazar, causando o que nós chamamos de hérnia de disco, né? Aqui nós temos um disco herniado. Até aqui, pessoal, que a gente possa fazer a devida comparação, né, das vértebras, né, em relação ao tamanho. As cervicais, elas são as menores, certo? As torácicas, elas são grandes, e aqui, ó, você pode perceber, principalmente aqui na parte do corpo vertebral, que o tamanho é o maior de todos, né? O tamanho geral, inclusive, é maior. Apesar de os três estarem aparecendo aqui mais ou menos do mesmo tamanho, você pode perceber aqui, pelo tamanho do corpo, que o corpo da lombar é bem maior, né? Em relação a forames, né, que são essas aberturas, nos forames das cervicais nós temos o vertebral, né, que é esse principal aqui, e dois transversários, que recebem vasos sanguíneos, podem receber alguns nervos.
Já nas torácicas, nós temos aqui, né, apenas a vertebral, assim como nas lombares. Né? Em relação aos processos espinhosos, nas cervicais, o processo espinhoso ele é fino, muitas vezes bífido, principalmente de C2 a C6. Em relação às torácicas, eles são mais longos e mais espessos. Já na lombar, eles são mais curtos e rombos, ou seja, ela tem uma projeção que é um pouco mais, digamos assim, mais reforçada, né, por causa da sua função. Processos transversos são pequenos, né, razoavelmente grandes, e aqui muito grandes. As fóveas articulares para as costelas, lembrando que fóveas são as ligações, né, as articulações dos ossos, desses ossos com as costelas. No caso, não tem costela nos cervicais, não tem costelas nas lombares, nós só vamos encontrar costelas nas torácicas. Em relação às faces articulares, essa parte aqui não é importante, tá, pessoal, em relação ao nosso estudo aqui, essas faces aqui, certo? Que eu não mostrei para vocês, mas é só para mostrar, né? Posterior superior e anterior inferior, mas isso aqui não tem tanta importância para a gente nesse momento não, certo? Tamanho dos discos intervertebrais espessos, comparados ao tamanho do corpo vertebral. Aqui nós temos o disco vertebral mais fino, né? Comparando em relação aos corpos vertebrais, e aqui já o disco vertebral já é mais espesso. Então, veja, ó, onde o disco vertebral é mais espesso, na cervical e na lombar, você tem os pontos de maior pressão. Os pontos onde você vai ter, que no caso aqui da cervical, é sustentação do crânio, sustentação de órgãos importantes. Então, essas áreas da cervical e da lombar, onde você tem um disco intervertebral mais espesso, você tem uma possibilidade menor, entre aspas, de você sofrer uma lesão. Mas se você conseguir lesionar, você vai ter uma lesão de bastante dor. Porque justamente, se você tem uma estrutura mais espessa, para você conseguir detonar essa estrutura, você com certeza vai ter um maior prejuízo, aí, principalmente em relação à dor. Bom, a gente aqui tem a porção final, né, da nossa coluna vertebral, que são representados pelos dois ossos, um chamado sacro e o outro chamado cóccix. São ossos fundidos, certo? Só um momento. Onde nós temos o osso sacral mais triangular, tem um formato triangular. E aqui, pessoal, a gente pode perceber divisões, né, de 5 vértebras que, com o passar do tempo, elas vão se fundindo, que eu trouxe até a informação, as vértebras sacrais elas começam a se fundir nos indivíduos entre 16 e 18 anos, e é um processo que se completa aí por volta dos 30 anos, ou seja, essa região sacral, ela demora um pouco em relação à história de vida do ser humano, né, a poder ficar finalmente totalmente fundida. E qual a função disso? É comum, pessoal, de você ter alguma pancada um pouco mais forte devido a uma queda, devido a um acidente automobilístico, nessas regiões aqui. Então, enquanto você é mais jovem, digamos assim, que isso aqui não está completamente suturado, se você tiver uma lesão nessas regiões, fatalmente você vai ter um tempo de recuperação ou uma recuperação mais possível do que uma pessoa mais velha, que já tem isso aqui já completamente suturado. Ou seja, caso você tenha uma fratura nesses ossos aqui, que vai com certeza gerar um problema de movimento dos membros inferiores, numa pessoa mais nova, até os 30 anos, vai ter menos dificuldade de recuperação do que uma pessoa mais velha. Inclusive, aqui nós temos a face anterior, e aqui na face posterior, para mostrar que elas são, sim, vértebras, né, nós temos aqui a crista mediana, né, onde a gente pode perceber como se fosse aqueles processos espinhosos, só que os processos espinhosos aqui na sacral, elas são completamente, quase totalmente obliterados, né, quase totalmente inexistentes. A gente percebe aqui lateralmente forames sacrais, certo? Nas duas laterais, nós temos no número de 4, né? São, entre aspas, 5 ossos sacrais, né? Que nós podemos perceber aqui, mas, como eu falei, até os 30 anos eles estão completamente fundidos.
E mais abaixo aqui, numa porção inferior, pessoal, nós temos os ossos do cóccix. E aqui nós temos o finalzinho do nosso sistema, da nossa coluna vertebral, onde eu tenho ossos também que vão se fundir, né? Aqui nós temos 4 ossos coccígenos, digamos assim. E de importante aqui, pessoal, nós temos uma abertura chamada de hiato sacral. Esse hiato sacral ele pode ser utilizado para um tipo de anestesia chamado de anestesia caudal, né? Nessa anestesia caudal, ela é menos rotineira do que, por exemplo, a peridural. Todavia, você tem aqui, nesse tipo de anestesia, uma possibilidade menor de dano à medula espinhal, né? Então, dependendo do uso, né? Dependendo do tipo de procedimento que você precise fazer, pode acontecer esse tipo de anestesia aqui, nessa parte aqui mais central do osso sacral. Vou colocar aqui, que é melhor. Por enquanto, vamos continuar. A gente vai ver aqui desde já, pessoal, mas nós vamos ver mais para frente que existem diferenças. Aqui está escrito feminino, mas tudo bem, né? É uma imagem que eu peguei na internet. Mas o osso do sacro, pessoal, ele tem uma diferença anatômica entre o indivíduo do sexo feminino e masculino, né? A gente pode perceber aqui que ele é mais largo, né, na sua extensão aqui. Do masculino ele é um pouco mais estreito, né? Um pouco mais curto nessa direção. Já o do homem é um pouco mais estendido, mas quando a gente estiver vendo o símbolo inferior, eu vou mostrar umas figuras para vocês com maior destaque aqui do osso sacral e dos outros ossos que fazem o símbolo inferior dos membros inferiores. Então, vamos voltar aqui para a nossa figura. Para resolver rotacionar, ela está tendo um tempo de resposta um pouco lento. Vamos lá, meu filho. Pronto. Então, nós temos aqui o osso do cóccix em destaque, do sacro, perdão. A gente pode perceber, né? Aqui o sacro na visão anterior, na visão posterior, certo? A gente pode ver aqui, pessoal, nesse modelo aqui, o que seria um processo espinhoso, mas se a gente observar aqui lateralmente, né, um processo espinhoso que ele vai bem tímido em relação aos processos espinhosos das outras vértebras. E aqui, pessoal, ó, nós temos aquele hiato que eu falei para vocês, ó, o hiato sacral, onde pode fazer aquela anestesia caudal. E aqui no final, né, nós temos esses ossos também fundidos, que são os ossos do cóccix, né? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, os 4 ossos do cóccix, né? Evolutivamente, pessoal, nós sabemos que o ser humano, isso aqui é chamado de órgão vestigial, né? São os órgãos vestigiais, assim como o apêndice, o dente do siso. Nós sabemos que o ser humano ele descende de animais que evolutivamente possuíam rabo, né? E durante a história evolutiva dos seres humanos, esse rabo foi perdido. E essa estrutura aqui é presente nos animais que têm rabo, como cachorro, gato, boi, né? Não que nós sejamos, pelo amor de Deus, pessoal, não entenda que nós sejamos, eu não vou dar uma aula de evolução aqui para vocês, mas nós não descendemos dessas estruturas, é uma história completamente diferente. Mas como a gente compartilha uma história evolutiva em comum, esses ossos ainda permanecem aqui nos seres humanos. Depois, para quem se interessar, eu posso falar sobre a questão evolutiva envolvendo esses órgãos vestigiais. Bom, a gente falou agora, a gente terminou essa parte, a gente está falando sobre o tórax, né? A gente já viu a porção posterior do tórax, que no caso é a coluna vertebral, e agora a gente vai ver os outros posicionamentos aqui do tórax, né? A parte anterior do tórax, nós temos um conjunto de ossos que nós chamamos de externo, certo? E lateralmente a esse externo, nós temos os ossos que fecham a proteção da caixa torácica, que nós chamamos de costelas, né? Então, vamos destacar cada um aqui. Nós temos aqui a figura do externo, certo? Que é formado por 3 estruturas, né? Aqui é destacar a parte superior chamada de manúbrio,
essa aqui que tem uma parte, que tem um formato de um triângulo invertido, digamos assim. Unindo o manúbrio, nós temos o corpo através do ângulo external, certo? O corpo, essa parte aqui é mais estendida, certo? Mais chata também. E aqui mais abaixo, pessoal, nós temos o chamado processo chifoide. O processo chifoide, ele tem uma natureza um pouco mais delicada, inclusive dependendo da questão da reanimação, né? Quando você precisa fazer uma massagem cardíaca numa pessoa, é extremamente importante você localizar o ponto desses processos de chifoide, justamente para que você não possa, durante a massagem cardíaca, comprimir essa parte que é bastante sensível e quebrar. Algumas vezes, pessoal, durante essa massagem cardíaca de uma pessoa não treinada, esse processo de chifoide pode quebrar, literalmente, né, e perfurar algum órgão interno, caso ele chegue a ser uma massagem muito forte, né? Então, durante a prática de vocês, aí vocês devem ter uma aula prática sobre essa parte, se vocês já não fizeram, obviamente, né? Então você tem que ter cuidado com essa parte aqui chamada de processo chifoide. Aqui de destaque, ainda no manubrio, nós temos a incisura jugular. E aqui lateralmente, a incisura jugular, nós temos a incisura clavicular, onde você vai ter a inserção da clavícula. Aqui nós temos ao lado as costelas, né, que são do número de 12, né, 12 costelas. Lembrando que essas 12 costelas, elas são do mesmo número aqui das vértebras. Perdão, pessoal, deixa eu beber um pouquinho d'água. Eu dei bastante aula agora, já está garganta bastante desgastada já. Então vamos continuar aqui. Então nós temos as costelas, né, que eu estava falando. E aqui um detalhe, pessoal, é que a costela é um processo ósseo, é um osso, né? Que ele vai ter um formato característico que nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas até aqui a 10ª costela, nós temos aqui, pessoal, o que nós chamamos de cartilagem costal, certo? Então, os ossos das costelas, elas não se ligam diretamente ao externo. O que se liga diretamente ao externo são essas cartilagens costais, certo? É um processo de cartilagem. Para quê? Por que não o ósseo? Justamente para que você possa ter aqui um pouco de flexibilidade. Nós sabemos que as cartilagens, elas são muito mais flexíveis do que os ossos. Então, essas cartilagens aqui auxiliam na questão da movimentação, né, durante a respiração, o movimento de inspiração e expiração. E também, pessoal, auxilia bastante na questão aqui do caso do externo, na hora que você precisa fazer um procedimento cirúrgico, o externo ele pode ser dividido em dois, né, e a caixa torácica ela pode se abrir sem necessariamente quebrar, né, já que você tem essa cartilagem costal que ela é um pouco mais flexível. Entre uma costela e outra, você tem o espaço intercostal. Aqui alguns detalhes, né, pessoal? Em relação ao segmento do externo, tipicamente se funde até os 25 anos de idade, né? E os pontos de fusão são marcados por cristas transversais. Outro detalhe é que o processo chifoide ele é composto de cartilagem hialina, né, durante a infância e não se ossifica completamente antes dos 40 anos de idade, né? Então, até 40 anos, esse processo chifoide aqui basicamente é cartilagem, né? Então, a gente pode perceber que muitos desses ossos, né, a gente já sabe que as crianças elas não nascem com os ossos completamente formados, né, mas até mesmo já a gente com uma certa idade, os ossos ainda continuam no processo de formação, né, de suturação completa. Então aqui eu acho que o processo chifoide é um dos que se calcifica por último no nosso corpo, se eu não me engano. Aqui, pessoal, nós temos o detalhe da questão. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem um detalhe das costelas, certo? Onde nós temos aqui a visão posterior, né, das costelas, onde a gente pode destacar uma parte chamada de cabeça,
mais lateral nós temos a porção do colo, e aqui mais lateralmente ainda nós temos o tubérculo. Essa parte aqui, onde se encontra o tubérculo, nós vemos a face articular, onde há a incisão, tanto aqui nessa parte da cabeça quanto nessa parte do tubérculo, a inserção nas fóveas. Como eu vou mostrar aqui para vocês na nossa figura, agora sim eu vou considerar as costelas. Então, nós temos aqui, né, o nosso modelo. Vou aqui dar uma aproximada. Então, aqui nós temos o externo, né, como eu disse para vocês. Aqui nós temos o manúbrio, o corpo do externo, o processo chifoide, né, que ele chama de apêndice chifoide. Tanto faz, é uma nomenclatura similar, certo? Vou rotacionar aqui. E o detalhe que eu quero mostrar para vocês, eu vou esconder aqui a escápula. É justamente, eu vou esconder também essa costela, por exemplo, e vou aproximar. Então, pessoal, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Aqui está a estrutura da costela, certo? Nós temos aqui as hemifóveas, que nós vimos na aula passada, entre uma costela e outra. E nessas hemifóveas é onde eu vou ter a parte da cabeça, certo? Da costela se articulando. E aqui lateralmente eu vou ter aquela parte onde eu tenho o tubérculo. Então eu vou voltar, não vou voltar com tudo não, eu vou fazer assim. Eu vou eliminar essa aqui, ó. Vou eliminar essa, que a gente possa ver melhor. Então tá aqui, ó. Essa parte aqui é a parte da cabeça, que se insere nas hemifóveas. E essa parte aqui é essa parte aqui da face articular próxima ao tubérculo, fazendo a articulação aqui com a coluna vertebral. Então, eu vou restaurar aqui, só retirar novamente aqui a escápula. Então, tá aqui, ó. Essa era a costela que eu tinha removido, vou remover ela novamente para que a gente possa ver. Tentar buscar aqui um outro ângulo. Aqui, vou eliminar essa, poder ver, vou eliminar essa também. Então, aqui, pessoal, a parte da cabeça. E agora sim, eu vou eliminar e a gente pode ver as faces articulares aqui da cabeça e aqui do tubérculo. Vou voltar com tudo aqui para que a gente possa ver novamente. Pronto, está aqui novamente. Que é justamente essa parte aqui. E aqui nessa outra porção, pessoal, nós temos a face para cartilagem costal, né, que é essa parte aqui. Então a gente estava olhando essa porção aqui, né, lá na nossa figura em 3D. E agora aqui nós temos a face para a cartilagem dorsal, que agora nós vamos ver aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, a cartilagem dorsal, certo? Essa cartilagem, que infelizmente aqui na nossa figura, ela fica com uma coloração, para vocês aí, eu não sei se está muito claro, mas aqui tem um cinza mais escuro e bem aqui tem um cinza mais claro, certo? Infelizmente a gente não tem essa parte da articulação aqui, né, em destaque no nosso programa. Mas aqui nós temos, né, a porção final da costela nessa articulação. E novamente lembrando que as costelas elas não se articulam diretamente com o externo, certo? Você tem essa cartilagem costal aqui. Detalhes sobre as costelas, né? Elas aumentam de comprimento da primeira com a sétima, certo? Entre a primeira e a sétima, vou exibir tudo aqui novamente e vou dar uma afastada. Pode perceber, pessoal, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. A gente percebe, ó, que progressivamente ela vai aumentando, né, a sua proporção até a sétima, e a partir da oitava você já tem aqui um estreitamento, certo? E nós temos, pessoal, aqui uma pequena divisão entre costelas verdadeiras e costelas falsas, certo? Quais são as costelas verdadeiras? Deixa eu só dar uma afastada aqui. Então, costelas verdadeiras.
são aquelas que se articulam diretamente às cartilagens. Então, nós temos aqui, ó, a primeira costela, certo? Ela está articulada com a cartilagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, certo? Note, né, ó, que aqui eu tenho a articulação, certo? Que está diretamente aqui com o externo. E as costelas falsas, nós temos dois tipos, aliás. São essas costelas a partir da oitava costela, que note, a articulação, ela não vai diretamente para o externo. Note aqui, em outra posição, que essa cartilagem, ela vai terminar nessa cartilagem, né? A cartilagem da oitava, ela termina na cartilagem da sétima. Então, todas essas costelas que terminam em cartilagem no externo, nós chamamos de costelas verdadeiras. Já essa cartilagem da oitava, da nona e da décima, nós temos uma costela chamada de costela falsa, certo? Nós temos, além dessas três costelas, essas costelas aqui que também são falsas, que são a 11ª e a 12ª, chamadas de costelas flutuantes. Então, nós temos as costelas falsas, que são da oitava até a 12ª, sendo que a oitava, a nona e a décima, elas se articulam com a cartilagem de outra costela, enquanto a 11ª e a 12ª são flutuantes. Quanto a isso, pessoal, deu para entender, sim ou não? A Maria Clara perguntou, como é que se faz uma cirurgia em órgãos dentro da caixa torácica? É assim, Maria Clara, você faz uma incisão aqui no externo, certo? A caixa torácica, ela se abre, né? Ela se abre sem, obviamente, quebrar, né? Você faz o procedimento cirúrgico e depois você vem aqui com uma linha cirúrgica, sutura essa parte aqui e, com o passar do tempo, o externo ele pode se recompor. Beleza? Alguma outra dúvida, pessoal? Deu para entender essa parte até então? Tá tranquilo? Posso prosseguir, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum detalhe a mais. Aqui aquele detalhe que eu falei, né? Ó, da cabeça da costela, certo? E aqui, ó, a face articular do tubérculo, certo? Aqui nós temos uma visão superior em relação à torácica. E assim a gente termina a parte de tórax, certo? Então a gente já viu todo o esqueleto axial, certo? Lá desde o crânio até o tórax. E agora a gente vai passar para o estudo dos símbolos dos membros superiores, os símbolos dos membros inferiores e os próprios membros inferiores. Então, o que são os símbolos, pessoal? Os símbolos são as estruturas que unem... Só um momento. Só um momentinho. Um momento aqui. Não. Então, como eu dizia, né? Os símbolos, eles são estruturas de ligação do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, né? Então, eles são, que nós chamamos também de cinturas, né? Então, essas cinturas, esses símbolos, né? Nós temos a parte superior e inferior, que são compostas principalmente por dois ossos, né? Um chamado de clavícula e o outro chamado de escápula, né? A clavícula e escápula, pessoal, são ossos tanto para a questão singular, digamos assim, na questão de ser um símbolo, de ser uma articulação para unir o esqueleto axial com a apendicular, como também são de inserção de vários músculos, passagem de artérias, passagem de veias, né? E questões de protetivas também, né? Em relação à clavícula, pessoal, nós temos aqui, a clavícula ela é superior à primeira costela, que a gente pode ver aqui claramente, né? A clavícula superior, e ela se articula com o externo na articulação externo-clavicular. A clavícula ela também se articula com a escápula através da articulação acrômio-clavicular, onde tem uma porção aqui que a gente vai ver na escápula chamada de acrômio, então por isso nós chamamos essa articulação de acrômio
clavicular, certo? Ver mais algum detalhe. Aqui a visão posterior, né, da escápula, que a gente vai explicitar ela um pouco mais à frente. Bom, antes de mais nada, aqui tem nós temos a clavícula. Notem aqui que a gente está vendo essa figura em uma vista superior, a vista de cima para baixo da clavícula, certo? E a gente pode ver aqui a porção lateral, tá aqui a porção lateral, e aqui a porção medial. Então, na porção lateral, nós temos aqui a extremidade chamada de extremidade external, justamente porque ela se liga ao externo. E aqui eu tenho a extremidade acromial, justamente porque ela se liga ao acrômio da escápula. Aqui, em relação ao osso, nós temos que ele tem um formato de S, né? Um formato de S característico. Dependendo da pessoa, você vai ter esse S um pouco menos sinuoso, né? O pessoal chama isso aqui de saboneteira, né? A linguagem popular, né? E nós temos, pessoal, aqui em destaque, que o osso da clavícula, ele é um osso que geralmente ele sofre algumas fraturas, né? Principalmente em relação a quedas, em acidentes automobilísticos, por conta do posicionamento do cinto de segurança, né? Se você lembrar do cinto de segurança, ele passa aqui sobre uma das clavículas, dependendo se você é motorista ou passageiro. O cinto de 3 pontas, né, ele é muito mais eficiente do que aquele de 2 pontas, todavia, dependendo da intensidade da batida, você pode ter aí uma fratura de clavícula, né? Ou também quando você cai com o braço estendido, esse osso é bastante fraturável, digamos assim. Então é um osso de verificação de fratura bastante comum, né? E também de deslocamento, né? É muito comum, pessoal, cíngulos sofrerem o que nós chamamos de luxação, né? A luxação que é aquele deslocamento do osso de fora do seu lugar. Um detalhe aqui que eu coloquei também é que a clavícula ela é mais rugosa, né, em relação à textura e mais curvada nos homens do que em relação às mulheres. Nas mulheres, essa parte aqui ela é um pouco mais reta, esse S é um pouco menos sinuoso. É importante, pessoal, perceber esses detalhes dimórficos, ou seja, esses detalhes diferentes entre homem e mulher, porque você imaginando uma autópsia de uma ossada, né, esses ossos são utilizados para que você possa verificar se a ossada pertence a um indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino. Aqui nós temos o detalhamento do osso da escápula, onde nós temos esse processo aqui pontiagudo chamado de externo. Aqui a gente tem uma visão anterior, certo? A gente está vendo de frente esse osso. E a gente percebe, pessoal, que esse osso ele é um osso plano, né? Um osso onde você vai ter a instalação aqui, principalmente de músculos. Lembrando lá da definição dos ossos, né? Os tipos de ossos, aqui nós temos o exemplo de um osso plano. E aqui nós temos margens, né? Superior, né? Formando um ângulo superior e um ângulo inferior. Nós temos uma lateral aqui chamada de lateral axilar, né, que fica próximo à axila, e uma margem medial, também chamada de margem vertebral, porque está mais próxima aqui às vértebras. E aqui nós temos a fossa subescapular, onde se insere o músculo subescapular. Aqui uma visão posterior, né, nós estamos olhando agora de por trás. A gente pode perceber aqui alguns processos importantes. Aqui, novamente, o acrômio, né, processo coracoide, aqui também de inserção de músculo, aqui uma visão lateral. E aqui de importante, pessoal, nós temos a cavidade glenoidal, onde você vai ter a cabeça do húmero, né, que é o osso do braço, onde você vai ter a inserção aqui, a articulação do osso do braço. Então, vamos olhar lá na nossa figura 3D, né? Aqui os ossos da clavícula e da escápula. Vou aproximar aqui. Então, nós temos aqui a clavícula. Deixa eu aproximar um pouco mais. Percebo, né, pessoal? Aqui eu tenho um S bem pronunciado, então provavelmente aqui esse S aqui, esse esqueleto seja do homem, né? De um indivíduo do sexo masculino. Da mulher ele é um pouco mais retinho, assim, ó.
pouco mais para cá. Nós temos aqui a extremidade external, né, como falei para vocês, e a extremidade acromial, né, formando aqui a parte do ombro, né, essa parte aqui do ombro, onde a gente vai ter algumas estruturas musculares. Aqui nós temos a cavidade glenoidal, onde você vai ter inserção do osso do húmero, que nós vamos ver posteriormente. Aqui nós temos o processo coracoide, onde a gente vai ter a inserção de alguns músculos. E aqui, na parte posterior, né, onde a gente pode perceber aqui que ele é um osso bem plano, né, que agora eu vou mostrar para vocês, inclusive, voltando aqui, juntamente com as estruturas musculares que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, tá aqui, ó, pessoal. Nós temos... Deixa eu aproximar. Então, você percebe ó, que existe uma estrutura muscular superior aqui aos ossos da clavícula, né? Ó, o platisma. Então, você percebe ó, que o osso da clavícula ele serve de inserção ó, de algumas estruturas musculares, como o deltoide, o peitoral maior. O trapézio, né? Que é o músculo trapezoidal. Então, veja que o trapézio ele é um músculo extenso, né, ó, que se insere em quase toda a extensão da escápula, né, para fazer o movimento de alavanca. Tem uns outros músculos aqui, ó. Vejam que a cada ponto, né, aqui onde a gente pode ver o tendão, né, a gente pode observar que são pontos de inserção musculares, né. Aqui o músculo que todo mundo gosta de saber o nome, né? Esternocleidomastóide. Então, basicamente isso, pessoal. Vou retirar aqui alguns músculos para que a gente possa ver também. Ó. Então, todos eles são pontos de inserção muscular desses símbolos. Aqui a gente já tem ó, a cabeça do húmero, que a gente vai destacar agora. Né? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Digam aqui no chat para mim. Alguma dúvida? Não? Beleza. Continuando. Então, passando para os membros superiores. Pessoal, eu vou destacar aqui um negócio importante para vocês em relação à prova que a gente vai ter, tá? Só um momentinho. Só um momento, tá, pessoal? Só verificar. Tá. Que legal! Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Ai, que legal. Pessoal, desculpa aí, é porque eu apertei o botãozinho vermelho de sair, ó, eu vou colocar aqui tudo de novo, né? Tá? Só um momentinho. Vamos lá. Mas ainda estou gravando, tá? Vou colocar aqui. Beleza, voltamos. Sim, o detalhe que eu ia falar para vocês, pessoal, é o seguinte: quando a gente vai considerar aqui os ossos dos membros superiores e dos membros inferiores, eu quero dar uma dica já para questões de prova, certo? Como assim? Você vai perceber que aqui tem várias nomenclaturas e tal. Até alguém falou aí, né, que difícil
é decorar tudo. Claro, pessoal, claro que eu não vou exigir que você decore tudo, certo? Claro que é importante você saber no dia a dia, quando você, se você for, se você fazer parte de uma rotina hospitalar, onde você receba pessoas com aquele setor de fraturados e tal, isso tudo aqui, pessoal, vai passar para vocês tranquilamente. O que eu quero de vocês aqui, principalmente para questões de prova, além, óbvio, do reconhecimento. Ah, eu tenho que saber o que é uma costela, eu tenho que saber diferenciar um osso de uma vértebra lombar, de uma cervical. Isso tudo eu tenho que saber, óbvio. Mas os detalhes principais são esses que eu chamo a atenção, certo? Eu posso, por exemplo, em relação à prova, eu posso falar sobre, uma determinada pessoa sofreu um acidente e quebrou isso aqui, e de repente rola um raio-x, e eu quero que você identifique essa estrutura. Pronto, é uma coisa prática que eu vou colocar para vocês em prova, certo? Inclusive, pessoal, ao final da nossa aula, eu vou falar um pouco sobre a nossa prova de anatomia, certo? Que eu tô, no final da aula eu vou dizer quando é que eu pretendo fazer a nossa prova, certo? E também falar das provas ainda dessa semana. Vou falar para vocês como é que vai ser a dinâmica. Eu queria muito terminar hoje essa parte de esqueleto, do sistema esquelético, né? Mas eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos lá, vamos continuar. Sei que é muita coisa, pessoal, mas se ligue no importante. Inclusive aqui, quando a gente fala no esqueleto, nos membros superiores e nos inferiores, eu não quero que a gente se detenha à parte da diáfise, certo? A gente vai ver que muitas estruturas, a diáfise ela vai ter vários pontos, certo? Por exemplo, aqui, tuberosidade deltoide, certo? Eu não preciso que vocês aprendam isso agora, que a tuberosidade deltoide é onde você vai ter a inserção do músculo deltoide. Ponto. Eu quero que a gente se ligue principalmente nas posições proximal e distal. Lembrando para vocês termos de posição, né? A gente tem aqui, né, os ossos do cíngulo, e a partir desse ponto de inserção do cíngulo, eu tenho um ponto de partida. Qualquer ponto próximo a esse ponto de partida, eu tenho um ponto chamado proximal, que lembra de próximo, né? Próximo ao ponto de partida. E qualquer parte distante desse ponto de partida, eu chamo de distal. Distante distal, próximo proximal. Então, nessa porção proximal, o que é que eu destaco aqui? Eu destaco esse colo anatômico, certo? Que é a parte onde você tem o crescimento do osso em extensão. O colo cirúrgico, que é muito comum na fratura de úmero, você ter essa posição aqui de fratura, certo? Que é uma parte de constrição do úmero. Então, até por isso o nome é colo cirúrgico, porque muitas fraturas são nessa posição, inclusive lá no fêmur, que é similar aqui, que a gente vai ver nos próximos slides, no fêmur, quando a gente fala assim, teve uma fratura de bacia, às vezes não é nem no cíngulo em si, é nessa posição aqui no fêmur, né, que o pessoal chama de fratura de bacia, porque essa parte aqui ela é um pouco mais delicada. Nós temos aqui alguns processos que são chamados de tubérculo maior, tubérculo menor, sulco intertrabecular. E na posição distal, ou seja, distante do ponto de inserção, nós temos o quê? Nós temos aqui uma visão anterior, certo? Eu estou olhando de frente. Nós temos aqui a fossa coronoide, certo? A fossa coronoide. Nós temos os epicôndilos, certo? Aqui são essas protuberâncias laterais. Aqui eu tenho epicôndilo medial. É medial por quê? Porque está próximo à linha média. Esse é epicôndilo lateral por quê? Porque ele está próximo à face lateral. Aqui na face articular nós temos a articulação num ponto chamado capítulo, aqui lateral, e mais medial eu tenho a tróclea. Capítulo e tróclea, certo? Aqui numa visão posterior, certo? Uma vista posterior, ou seja, eu estou olhando por trás,
eu tenho essa estrutura aqui, uma fossa, uma depressão, chamada de fossa do olecrano, justamente porque a gente vai ver no próximo slide, nós temos aqui o osso da ulna, que ela tem uma porção chamada de olecrano. É justamente uma porção, pessoal, de encaixe. Então, eu tenho a fossa do olecrano e a parte do olecrano, certo? E está aqui os epicôndilos laterais, né? Lateral e medial. Que essa parte do osso aqui da ulna é justamente o cotovelo, né? O que nós chamamos de cotovelo. Então, passando aqui para o antebraço, né? Nós temos aqui o antebraço. Em destaque, nós temos aqui, ó, na articulação com o capítulo do húmero, nós temos a cabeça do rádio, certo? E aqui com a tróclea, né, nós temos aqui essa parte aqui que é o processo coronoide, certo? Inclusive, ó, se você prestar atenção, no movimento de flexão do braço, esse processo coronoide, ele se insere aqui na fossa coronoide. Justamente é uma porção de encaixe quando você faz a flexão do braço. Então perceba, pessoal, ó, essa fossa do olecrano, ela se insere o olecrano. A fossa coronoide se insere de quê? No processo coronoide. Então, existe uma relação aqui de nomenclatura parecida justamente porque um se encaixa no outro. Então, pessoal, os ossos do antebraço são o rádio, certo? O rádio, ele é lateral e a una é medial. A una é medial. E eles se unem através dessa membrana aqui, chamada de membrana interóssea, certo? Membrana interóssea. Junta as duas porções. Então, aqui na porção proximal do rádio, eu tenho a cabeça do rádio, como eu falei, ele faz, ela faz articulação com o capítulo do húmero. E uma parte aqui mais constrita, que é o colo do rádio. E aqui na porção lateral nós temos a una, né, onde nós temos a tuberosidade da una, certo? O principal aqui. E um detalhe importante, pessoal, para que você possa identificar o osso da una e do rádio, se você, por exemplo, vê-los separadamente, seria o quê? Se você olhar aqui a porção superior do rádio, eu vou mostrar para vocês aqui que fica mais interessante de observar. Vou voltar aqui. Volte, meu filho. Volte, conteúdo. Isso, obrigado. Eu quero membro superior. Pronto, tá aqui. Por exemplo, vou aproximar aqui os ossos do antebraço. Daqui a pouco eu volto no número, tá? Se você perceber, pessoal, o osso do rádio, na sua porção proximal, ele é um pouco mais estreitado em relação ao osso da ulna. Ele é mais estreitado. Se você vê numa visão posterior, isso fica bem mais evidente, que é justamente onde você tem a porção aqui do olecrano, né, que é o nosso cotovelo, né? E se você observar aqui na sua porção distal, você vai perceber que é o contrário, que essa parte aqui distal do osso do rádio, ela já é um pouco mais alargada. Percebam aqui comparativamente, eu vou afastar para ficar mais fácil. Então percebam, comparativamente, na posição proximal, aqui é mais estreito e aqui é mais alargado. O rádio é mais estreito, a onda é mais alargada. Já na porção distal, é o contrário. Aqui é mais alargado e aqui é mais estreitado. Então, caso eu diga para você, esse osso aqui é um osso do antebraço. Ele está aqui na visão frontal. Essa parte aqui é distal, é proximal, essa parte aqui é distal. Que osso é esse? Só pela comparação, você pode dizer que esse é o rádio e esse aqui é a una. Beleza, pessoal?
Aqui mais alguns destaques, né? Nós temos aqui, de novo, ó, a cabeça aqui do rádio, que se une ao capítulo, né? Ó. Aqui eu tenho o processo coronoide, que ele se insere aqui na hora da flexão, aqui é a fossa coronoide, aqui está o osso do húmero. Aqui eu tenho os epicôndilos, né? Que são as laterais do húmero. Aqui eu tenho, de novo, aqui o olecrano, né? Aqui o osso do cotovelo, a parte do cotovelo, né? Aqui a incisura troclear, né? Que é justamente onde a tróclea ela se insere no osso da una, certo? A incisura radial, aqui onde a una ela se insere com o rádio. E aqui, pessoal, eu tenho uma visão, deixa eu ver aqui, o rádio, né? Isso. Então aqui, pessoal, eu tenho a parte inferior, certo? A parte inferior do rádio e da una. Então a gente pode perceber aqui, ó, que é aqui uma fase côncava, né? A gente pode também ver aqui é côncavo e na una é convexo, que aqui eu vou trazer para vocês na nossa figura em 3D. Vou aqui eliminar esses ossos aqui do pulso, né? Os ossos carpais. A gente vai ver daqui a pouco. Que é um detalhamento que também faz a diferença para você identificar o rádio e a una, né? Então, vou aproximar aqui para vocês, pessoal. Eu estou com um probleminha aqui de manuseio que quebrou. Então, a gente pode perceber que o osso da una, ele tem aqui, ó, essas partes articulares aqui, ó, superfície articular com o escafoide, que é um dos ossos aqui, né? E do semilunar, que é um osso também. Então, percebam que isso aqui é um processo que é côncavo, enquanto na una você tem aqui um processo que é convexo, né? Para fora. Dito isso, pessoal, a gente passa para os ossos da mão, certo? Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui mais interessante. Eu tinha para destacar. Não, é basicamente isso. Bom, agora a gente vai passar aqui para os ossos da mão, tá, pessoal? Nós temos aqui os ossos da mão em 3 partes. Uma parte carpal, que são os ossos do pulso. Uma parte metacarpal, que são os ossos metacarpais. E os ossos das falanges, certo? Vou até adiantar um detalhe. Um aluno da educação física, eu dei aula de anatomia para ele antes daqui, professor, eu falo falange, falangite. Não, pessoal, essa nomenclatura ela não é mais utilizada. E pegarem o áudio. Obrigado. Para aqui. Essa aqui é a visão que eu vejo de vocês, pessoal. Toda vez quando eu estou quando eu preciso olhar a pergunta de vocês, eu olho aqui, eu olho no meu celular também. Então vamos lá. Nós temos, pessoal, 2 fileiras, certo? De ossos aqui carpais. São 8 ossos, certo? Ossos carpais. Onde nós temos aqui uma fileira onde nós encontramos o escafoide, que é esse osso aqui. Detalhe, esses ossos têm esses nomes, né? Escafoide, trapézio, capitato, trapezoide, por conta do seu formato. Por exemplo, formato escafoide é o formato de uma caravela. Eu não vejo caravela aí nunca, mas tudo bem. Alguém viu um dia, deu o nome e é assim, então a gente cala a boca e aprende assim. Assim é um professor de anatomia da UFC me falou uma vez. Então, aqui nós temos o osso escafoide, certo? Na parte aqui, nessa parte aqui lateral, escafoide. O semilunar, que tem uma forma de meia-lua, né? Tá o nome. Nós temos o piramidal, forma de pirâmide. E o piciforme,
pisiforme, que é a forma de uma ervilha, porque o nome da ervilha é piso sativum, então ele botou pisiforme, forma de ervilha, tá aqui. Nós temos aqui na parte inferior o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato. Amato, forma de gancho. Captato, não lembro agora qual a forma do captato, mas depois eu digo para vocês. O captato, o amato é forma de gancho. Vamos olhar lá na nossa figura em 3D. Então, tá aqui, pessoal. O maior deles é o escafoide, certo? Aqui nós temos o osso escafoide. Detalhe, 90% das fraturas de pulso é do osso escafoide, certo? Principalmente do osso escafoide, porque ele é um osso um pouco mais alongado do que os outros, certo? E ele se articula diretamente aqui com o rádio. Nós temos aqui o semilunar, né? O pisiforme, que é o formato de ervilha. Ervilha, pronto. Ele diz que é ervilha, então é. Tem aqui o piramidal, aqui por trás. Então aqui abaixo nós temos o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato, que você reconhece justamente porque ela tem esse formato aqui de gancho, né? Ó, você pode ver o ganchinho do amato aqui em destaque. Então, passando agora para os metacarpos, certo? Nós temos aqui 5 metacarpos, certo? A figura aqui é similar à da apresentação, tá, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, aqui eu tenho os metacarpos, os ossos metacarpais, são 5. E nós temos as falanges, tá? As falanges, nos 4 primeiros dedos, nesses 4 dedos, certo? No indicador, nos outros dedos, eles são em trio, certo? Nós temos a falange proximal, média e distal. Percebam que todos esses 4 dedos aqui têm 3 falanges. Então, falange proximal, mais próximo ao ponto de inserção. Falange distal, mais distante. E entre eles nós temos uma falange média. O único que não tem uma falange média é o dedão, né? Onde ele só tem a falange distal e proximal. Isso. Nós contamos, pessoal, aqui, esse detalhe eu esqueci de dizer. Nós contamos aqui ó, os ossos da mão de 1 a 5, né, dos metacarpais, onde o osso número 1 é o osso do polegar, certo? Que ele está mais lateral. E mais medial, né, de lateral para medial, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui você está vendo uma vista anterior. Então nós temos aqui, né, apenas o polegar tem os dois, né, as 2 falanges, e todos os outros, o indicador, o médio, o anular e o mínimo tem 3 falanges. Bom, dito isso, nós passamos para os símbolos dos membros inferiores. Aqui nós chamamos região do quadril, né, ou bacia, né, coletivamente chamando. Nós temos aqui, pessoal, o osso do quadril, que ele é duplo, né? Ele se articula aqui com o osso do sacro, que nós vimos anteriormente, e eles se articulam entre si através dessa sínfise chamada de sínfise púbica, né? E a articulação aqui entre os ossos do quadril com o sacro é a articulação sacroilíaca, né? Essa porção superior aqui, como nós vamos ver um pouco mais para frente, chamada de íleo, né? Então, articulação sacroilíaca. E aqui nós percebemos também 2 forames, chamados de forames obturados, né? Nós temos aqui uma linha terminal que ela é determinante para a questão do dimorfismo sexual, onde nós percebemos diferenças na linha terminal entre homem e mulher. E lateralmente, aqui nós podemos observar estruturas de encaixe, né? Aqui nós temos uma estrutura côncava,
que nós chamamos de acetábulo, que é onde se encaixa os ossos do fêmur. Bom, o osso do cíngulo, pessoal, inferior, ele é um osso único em algum momento da vida, né? Nós temos aí aproximadamente, se eu não me engano, com 30 anos de idade, agora me fugiu a idade, mas esses ossos, pessoal, que costumeiramente nós chamamos de ilho, isquio e pubis, né? O pubis aqui ele está numa porção mais anterior, certo? Aqui, ó, pubis anterior, essa parte da frente, a frente da bexiga, né? Onde abriga a bexiga. O isquio aqui mais inferior e mais superiormente nós temos o ilho. Esses três ossos aqui, eles nascem com cartilagens entre eles e com o passar do tempo você percebe que eles vão se suturando, né? Então, com o passar do tempo, esses ossos também eles chegam a se suturar. Eu acho que eu falei no slide anterior, que é aproximadamente de 30 anos. E a gente percebe que a cavidade aqui do acetábulo, ela é formada pela junção dessas três porções, né? Então, nós temos aqui essa linha terminal, pessoal, essa linha terminal aqui, que determina uma porção superior ou inferior aqui do cíngulo, onde nós temos aqui a parte superior chamada de pelve maior, e aqui embaixo uma pelve menor, né? E essa parte aqui, pessoal, perdão, deixa eu beber um pouco mais de água. Perdão, voltando. Bom, aqui o destaque, né, pessoal, da pelve maior, né, superior aqui em rosa, e aqui a pelve menor em azul, aqui inferior. E aqui nós temos uma comparação entre as pelves masculina e feminina, né, de estrutura, né, pessoal? A estrutura geral da feminina é leve e delgada, enquanto a pelve do masculino é pesada e espessa. Aí aqui tem um detalhe importante, pessoal, que a maioria das fraturas ou dos acidentes relacionados ao símbolo feminino geralmente acontece mais com os indivíduos do sexo feminino, justamente porque o símbolo é mais leve e mais fino, né? O homem é um pouco mais difícil de você ter algum processo de fratura. A pelve maior, ou seja, a parte superior, né, também chamada de pelve falsa, ela é mais rasa na mulher e mais profunda no indivíduo de sexo masculino. Aquela linha terminal que promove aquela abertura, ela é mais ampla e mais oval e mais estreita em forma de coração no homem. Só mostrar aqui para vocês, para que a gente possa perceber isso, né? Aqui a pelve maior, certo? Também chamada de pelve falsa. Ela é mais larga na mulher do que no homem. Você pode comparar aqui, ó, essas linhas deixam bem claro. Essa linha aqui é maior do que essa. A gente percebe que essa abertura aqui da linha terminal, que promove essa abertura superior aqui, ela é mais destacada do que na do homem, tem formato que se diz de coração, né? Isso por questões reprodutivas. O acetábulo no homem, ele é um pouco maior do que na mulher. E nós temos também, pessoal, aqui nessa parte aqui do arco púbico, do osso do pubis, na mulher, ela tem um ângulo maior, né? Maior que 90 graus, enquanto no homem tem um ângulo menor que 90 graus. Aqui alguns outros detalhes, pessoal. Esses detalhes aqui, eles são um pouco... São alguns detalhes que eu não vou me deter muito, certo? Eu vou só me deter para alguns aqui, principalmente a questão do formato do cóccix, certo? Ele é mais móvel e mais encurvado anteriormente, enquanto do homem é menos curvado anteriormente. Como assim, professor? Pode perceber aqui o feminino, ele é mais curvado, certo? Posterior para inferior, para anteriormente, e o do homem é mais reto, né? Como se fizesse aqui uma linha reta maior. Aqui o sacro, ele é mais curto na mulher e mais largo e menos encurvado, né? Enquanto do homem ele é mais longo e mais estreito. Que a gente pode perceber aqui, pessoal, né? Ó, que ele é maior, né? Lateralmente, o osso do sacro.
Se a gente passar aqui para frente, a gente pode ver, ó, que ele é um pouco mais abaixo aqui, ó, do que o sacro da mulher. E a parte ilíaca, né, também é mais destacada no homem do que o da mulher. Então, a visão inferior, só para a gente ver também a abertura da pelve na mulher, que é muito maior em relação à abertura da pelve do indivíduo do sexo masculino. Eu acho que vai dar tempo, pessoal, de a gente concluir essa parte aqui do sistema esquelético. Então, nós temos aqui membros inferiores. Em relação ao membro inferior, o maior osso do nosso corpo humano, né, nós temos aqui o fêmur, onde novamente nós vamos destacar as extremidades proximal e distal. Aqui na proximidade, na extremidade proximal, nós temos uma região da cabeça, que se insere lá no acetábulo. Nós temos a região do colo, que é justamente uma região, como eu falei lá no úmero, né, no colo cirúrgico. Essa parte aqui também é passível, principalmente nas mulheres, na questão de acidente, de você haver uma fratura nessa região aqui. Lateralmente, nós temos o trocânter maior, né? O trocânter maior ele é palpável. Se você pegar aí na lateral do seu quadril, você vai perceber, né, a parte do osso do trocânter, né, próximo aqui à nádega, numa posição mais mediana. Nós temos um trocânter menor, que ele é medial, certo? Mais aqui para o meio do osso. E detalhe, pessoal, que por conta da diferença, né, de dimorfismo, ou seja, por conta da diferença entre homem e mulher, nós temos que essa angulação aqui, certo? O osso do fêmur da mulher, ele é mais interno, né? Ele fica mais internalizado, que a gente chama popularmente de perna mais cambota, né? Mais para dentro. Do homem, ele é um pouco mais para fora, da mulher um pouco mais para dentro, mais juntos, né? As porções distais das articulações dos joelhos. Então, aqui, na parte distal, nós temos o que de destaque? Nós temos os epicôndilos laterais. Pessoal, depois peguem o osso do fêmur, peguem o osso do úmero e comparem, que vocês vão perceber que tem muita semelhança. Lá no úmero também eu tenho um epicôndilos, né, laterais, que são muito semelhantes, né, a parte superior, os membros superiores e inferiores. Só um momento, alguém fez uma pergunta. Professor, um paciente que tem pé diabético, só o pé diabético, de que forma o osso pode ser afetado? Se eu entendi tua pergunta, Maria Renata, o que tu quer dizer é que algumas pessoas têm aquela necrose por conta da diabetes, não é isso? É isso? Que algumas pessoas perdem principalmente os membros, uma mão, um pé por conta da diabetes. É isso, né? Mas isso não é uma questão, isso é uma questão como é que eu posso dizer? Da evolução da doença, não é uma má formação, por exemplo, certo? É que a doença, ela promove necrose nessas células, principalmente na mão, ela promove também catarata, pode promover cegueira, entendeu? Isso aí é mais por conta de que a necrose, ela se encontra nesses membros, nas pontas, né, digamos assim, nos pés, nas mãos, que podem promover até uma amputação, né? Isso, exatamente. Mas isso aí é uma questão da característica da doença, não é uma característica anatômica, uma variação anatômica propriamente dita, certo? Como uma escoliose, como uma lordose, como um pé de atleta, não, pé de atleta é outra coisa. Como, por exemplo, uma joanete, né? Que são variações anatômicas, né? Um pé chato, aí sim é uma variação anatômica, mas isso aí é mais em decorrência da doença em si, tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? É porque assim, não é só o osso que é afetado, né? Não é só o osso que é afetado, é a estrutura como um todo, né? Bico de papagaio também, isso aí são deformidades anatômicas, não é diferente de uma questão de uma doença, né?
uma coisa provocada pela doença. Então, vou voltar aqui, certo, pessoal? Então, aqui eu destacava, né, os côndilos, né? Aqui nós temos... qual era a parte que eu ia destacar, pessoal? Assim, aqui nós temos os côndilos medial e lateral, que vão se articular somente com o osso daqui da anteperna, digamos assim, né? Que é o prosseguimento do membro inferior, que no caso é a fíbula e a tíbia, né? Um detalhe importante, pessoal, que os ossos, como o fêmur e a tíbia, que são ossos de sustentação, eles são extremamente importantes para a questão de movimento, né? O nosso movimento bípede. Já a fíbula, que é esse osso menor aqui, ele tem uma implicação direta com a questão do movimento, todavia, ele é, entre aspas, menos importante na questão do movimento. Inclusive, quando você vai fazer enxertia de osso, o osso da fíbula é um osso que pode ser utilizado, né? Você dá uma reduzida nele e mesmo assim você ainda pode andar, caminhar, correr normalmente, né? Você pode fazer enxertia desse osso da fíbula em algum outro osso. Alguém falou alguma coisa? No caso de artrite, professor, tem alguma coisa a ver na formação, falta de alguma vitamina? Artrite é inflamação, né? Então, sendo um processo inflamatório, ele tem uma outra, uma origem assim difusa, né? Não é propriamente só por falta de um componente como uma vitamina ou algo do tipo como você colocou, né? Na verdade, quando a gente fala de doença, geralmente ela é multifatorial, é uma coisa que você tem que avaliar, né? Que toda doença, geralmente, por exemplo, hipertensão, é por causa do excesso de sódio. Não só isso, certo? Você tem a questão da idade, você tem a questão genética propriamente dita. Alguém perguntou? Pois é que o pessoal chama, a Sandra aí lembrou bem, que foi o que eu falei, a fratura do colo do fêmur em idoso, né, que é bastante comum, né, que o pessoal diz, fraturou a bacia, geralmente é o colo do fêmur que fratura, não é a bacia em si, não é os ossos do símbolo, é o colo do fêmur. Continuando, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão a colocar? Por enquanto não, né? Beleza, vou continuar então, tá, pessoal? Então a gente vai passar aqui para a articulação do joelho, certo? Aqui na articulação do joelho a gente tem a junção do fêmur com a tíbia e nesse meio termo aqui nós temos o osso patelar. Aqui tem um detalhe, né, pessoal? Justamente da cabeça do fêmur, do colo, né? Que a Sandra aí destacou, né? Que geralmente em idosos é bastante frágil, principalmente em idosos do sexo feminino, certo? Aqui outro detalhe do osso do fêmur, aqui da porção distal, da extremidade distal, né? Que nós temos aqui a face patelar, que nós vamos dar destaque agora. Então aqui a gente tem a patela, que ele é um osso, uma espécie de triângulo invertido, onde a gente tem aqui a base, certo? Mais chata e aqui um ápice mais pontiagudo, e aqui nós temos a face articular, né? Que faz o contato do fêmur com a tíbia. E passando para esses ossos, né, a tíbia, nós temos aqui que ele é um osso mais grosso, certo? É um osso de sustentação propriamente dita. Nós temos aqui a fíbula, né, que é um osso um pouco mais fino, né, que ele se articula diretamente aqui com a tíbia, ele não se articula com o fêmur, nem com a patela, certo? Muito embora e ele serve de inserção aqui de vários músculos, né, que nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Em detalhe, pessoal, nós podemos ver aqui essa protuberância que é chamada de tuberosidade da tíbia, que também é palpável, você pode verificar aí na sua própria tíbia, certo? Que é como se fosse um calombinho, né? Aqui na parte anterior da sua tíbia. Como eu falei para vocês, assim como nos ossos lá da rádio da unha, nós temos a membrana interóssea, todavia nós não temos aquela correlação que eu mostrei para vocês naquele slide, né, onde a tíbia, a una e o rádio eles têm diferenças anatômicas, né, onde um lado
proximal de um é mais largo e do outro é mais fino e vice-versa, aqui nós temos que a fíbula ela é constantemente mais fina do que a tíbia, né? Inclusive, pessoal, na porção distal, nós temos dois maléolos. O maléolo lateral, que faz parte da fíbula, né? Aqui na parte do calcanhar, né? Esses ossinhos laterais que nós temos no calcanhar, o maléolo lateral faz parte da tíbia, e o maléolo medial faz parte, aliás, da fíbula, perdão. O maléolo lateral faz parte da fíbula. E o maléolo medial faz parte da tíbia. Aqui, pessoal, nós temos finalmente as articulações que vão levar às estruturas finais aqui do pé, certo? Aqui eu trouxe só um detalhe, né, do maléolo medial, onde eu vou ter aqui a incisura fibular, onde vai se inserir a fíbula. E, finalmente, pessoal, nós temos aqui os ossos do pé, né? Os ossos do pé, que são similares também aos ossos carpais, os ossos da mão, né? Aqui, no caso, nós temos os ossos do tarso, né? Ou tarsais, né? Onde nós podemos destacar aqui. Eu acho que essa figura aqui, ela fica melhor aqui no nosso conteúdo em 3D, tá? Vou passar para ele agora. Estamos terminando, pessoal. Falta ainda 10 minutos. Oh, hoje foi, rapaz, foi conteúdo demais hoje. E eu ainda tenho que falar umas coisas para vocês. Eu prometo, pessoal. Rapidinho aqui terminar os ossos do pé. Aí vou conversar. Olha que pé lindo, gente. Parece meu pé. Que lindo. Vou destacar aqui os ossos, pessoal, do pé para vocês. Olha aqui eu estou numa visão lateral. Aqui nós temos o calcâneo, certo? Esse osso aqui é onde faz essa porção aqui, chamada de calcanhar, né, propriamente dito. Nós temos aqui o talos, certo? Que faz um movimento de flexão e de extensão, né? O osso que faz esse movimento. Aqui, lateralmente, nós temos o cuboide. Olha aqui na visão superior, cuboide. Medialmente, nós temos o navicular. E aqui nós temos 3 ossos cúbicos, que é o cuneiforme lateral, intermediário e o direito. Aqui eu tenho os metatarsais, um número de 5. E, finalmente, pessoal, nós temos aqui as falanges, né, dos membros inferiores. Da mesma forma que as falanges dos membros superiores, nós temos aqui esses 4 dedos com 3 falanges, uma distal, uma média e uma proximal. E já aqui a do dedo, né, que nós chamamos de dedão, uma distal apenas e uma proximal. Assim, pessoal, nós terminamos todo o esqueleto, certo? Todos os ossos do esqueleto. Falta só falar um detalhe aqui, pessoal, que é extremamente importante, que é a questão da curvatura do nosso pé, né? O nosso pé, ele tem uma curvatura característica, né? Principalmente formando 2 arcos, um arco superior que vai do lado lateral para o medial, chamado de arco transverso, que é esse aqui, que passa por cima do pé, certo? E nós temos o arco longitudinal. E a junção dos ossos com o músculo e todas as estruturas que formam o pé fazem com que o pé ele tenha uma pequena curvatura, uma pequena concavidade que é considerada normal, né? Que é essa concavidade aqui. Então, o pé, quando você faz uma impressão podal, ele tem mais ou menos esses pontos de pressão aqui que vocês estão vendo. Aqui na parte lateral, faz aqui o contato, e já nessa parte aqui da concavidade não. Existem 2 deformidades que são características, que são o pé chato e o pé cavo, né? Onde o pé chato você tem essa parte aqui que geralmente não toca, que é uma parte que passa a tocar, que pode ser que dá uma tendência à pronação, ou seja, a você pisar para dentro. É comum você ver esse pé chato aqui em bebês, mas com o passar do tempo, esse pé chato ele pode ficar, ele fica normal, né, digamos assim, que é uma questão de evolução dentro
o desenvolvimento normal da criança. Todavia, se você perceber que a criança ela continua com o pé calvo, o pé chato, né? Esse pé chato pode durar alguns anos, mas com o passar do tempo ele tende a normalizar. Então, talvez você necessite aqui de uma questão de um ortopedista, né? Principalmente se a criança tem uma dificuldade de caminhada. E a outra questão, que é a questão do pé cavo, que vocês estão vendo aqui por cima, pessoal, ele geralmente é conseguido depois de você fraturar o osso, algum desses ossos, né, por conta de algum acidente, e você percebe aqui que o ponto de contato é diferente, né? Nesse caso aqui, você tem esse pé cavo por conta de uma reossificação depois do trauma, de uma maneira desordenada, né? Que isso aqui provavelmente a pessoa tem que ter uma intervenção ortopédica para poder consertar ou minimizar os problemas que isso aí pode gerar. Dito isso, pessoal, terminamos o nosso módulo de sistema ósseo. Deixa eu só interromper aqui a gravação.